Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo do conjunto dos números inteiros. Bom, lá no início do curso nós iniciamos o estudo do conjunto dos números naturais. Bom, os conjuntos dos números naturais nós apresentamos, com chaves, e aqui dentro nós colocamos a sequência dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vimos que esse conjunto não tem fim, nós extraímos subconjuntos desse conjunto, o conjunto dos números pares, dos números ímpares. Nós aprendemos a fazer operações envolvendo esses elementos aqui, esses números. Nós trabalhamos com quocientes entre esses números, ou seja, com frações. Depois nós fizemos números decimais, muitas outras coisas. E hoje nós vamos falar dos números inteiros. Bom, mas para a gente falar dos números inteiros, a gente precisa entender um pouco sobre o conjunto dos números naturais. O que eles significam, esses números? Bom, a gente tem alguns exemplos, eu gosto de pensar em dois exemplos, que eu acho que ilustram bastante. Um deles é a situação em que a gente pensa na temperatura. Você tem um termômetro na sua casa e ele registra mais 30 graus, por exemplo. O que significa isso? Que você tem uma temperatura que a gente chama de positiva, acima de zero, é algo positivo. E nas regiões mais frias do nosso planeta, você tem temperaturas abaixo de zero. Em altas, quando você vai de avião, em certas altitudes, você já tem temperaturas negativas, que a gente fala, temperaturas abaixo de zero. Então veja que você pode ter os chamados números positivos e números negativos. Você tem números que indicam determinada situação. Números muito positivos, no contexto da temperatura, indica que está muito calor, você precisa ligar o ventilador e tudo mais. Eu mesmo aqui estou com o ventilador ligado aqui do lado. E quando você tem temperaturas muito frias, então muito abaixo de zero, muito negativas, digamos assim, você tem uma situação mais, você está congelando de frio. Eu nunca que eu poderia estar com essa roupa, por exemplo. E a outra situação que eu gosto de pensar também é a questão do extrato bancário. Eu acho que é algo que faz parte do nosso cotidiano também. Quem nunca viu, pode pesquisar na internet que você acha um modelo. E você tem lá os saldos, o saldo positivo, o saldo negativo. Ou seja, você tem sinais de mais, sinais de menos, que significam créditos, débitos. Você tem as quantias positivas, as quantias negativas, tá certo? Então, nesse contexto, nós também temos o que a gente chama de números inteiros, que podem ser positivos e negativos, tá bom? Mas por que números inteiros? Porque a gente tem determinadas quantidades. E vocês podem se lembrar do nosso estudo dos números decimais, você tinha a parte inteira, lembra das unidades? Então, o nome é sugestivo. Okay? Então, quando você fala, por exemplo, de uma quantia positiva, de um saldo positivo, ou de uma temperatura acima de zero, 30 graus, por exemplo, positivo, mais 30, você está falando dos chamados números positivos. Mas se você escrever 30, pensa, por exemplo, um dia muito ensolarado, uma tarde de verão, 30 graus, uma pessoa te pergunta, quantos graus está marcando aí no termômetro? Suponha que você tenha um termômetro. A gente tem aplicativos que no celular que trazem para a gente a temperatura, pelo menos uma previsão. E você pode olhar no seu aplicativo e falar para a pessoa, olha, está marcando aqui 30 graus, está quente. Você vai dizer, está marcando mais 30 graus? Não vai, Você sabe que é positivo, que significa que está quente, ou seja, esse sinal de mais aí não faz falta, tá certo? Ou seja, nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais,
ele indica números positivos, tá certo? Incluindo o zero, tá? Então, se eu escrevo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e escrevo 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, dá igual, tá? O que importa para a gente é o significado disso, tá? Se está bem entendido no contexto, né, que isso significa, por exemplo, uma temperatura, né, que está muito quente, né, ou um saldo positivo, né, é importante, né, a gente fica feliz. Né? O problema é quando o saldo é negativo, né, mas aí é outra história, né, aí a gente fica triste, mas tudo bem, né, faz parte da vida. Então, o importante é o significado, tá, gente? Se está claro no contexto que o sinal de mais não faz falta, não tem problema, né? Não precisa escrever esse sinal de mais. Tudo bem? Então, o conjunto dos números naturais ele pode ser entendido como um conjunto de números positivos. Né? Eu tenho 5, né? Eu vou te emprestar 2. Né? Com quanto eu vou ficar? Com 3, né? Porque eu tenho números positivos. Tá? Eu tenho 5, né? É uma coisa que eu tenho, é meu, é positivo, né? Por exemplo, um saldo positivo, e eu vou te emprestar 2. Tá? Então, tá certo? Então, ou seja, você tem números positivos. A gente não escreve o sinal de mais, né? Simplesmente para simplificar a escrita. Tá bom? Mas aí vem o contexto que eu estava falando com vocês. Né? Nas regiões mais frias, nós podemos ter temperaturas negativas. -1, -2, -3, -4, -5, né? -6, -7 graus. Né? Isso continua. Perceba que você pode ir cada vez congelando mais, né? Deixando o ambiente mais frio. Né? Por exemplo, em um refrigerador, né? Você consegue ali regular a temperatura, né? Dependendo do refrigerador, um pouquinho abaixo de 0. Ou seja, você consegue diminuir muito, né, a sua temperatura ali na região, né, do refrigerador. O seu saldo bancário, por exemplo, né? Eu espero que não, tá, gente? Mas pode acontecer, né, por alguma compra, né, que você fez, né, que o seu saldo esteja negativo, ou seja, você está devendo, né, para o banco, por exemplo. Né? Então, ou seja, o seu saldo está abaixo de 0, tá certo? Você tem -R$1, por exemplo, ou seja, o que significa um saldo de -20? Significa que você está devendo, né, para o banco, tá certo? Mas por que eu estou trazendo esses exemplos? Né? Por que eu estou trazendo essa discussão? Para a gente entender que não existem apenas números positivos, né, como eu representei aqui. Existem os chamados números negativos também, tá bom? E todos eles representam quantidades. Por exemplo, o exemplo que eu falei, né, de -20. Né, você está devendo R$20 para o banco. Eu espero que não. Né? Mas é um exemplo, ok? Pode, né, numa região muito fria, estar fazendo -15 graus Celsius, por exemplo. Ok? Então, representa uma quantidade, tá certo? E tem um significado, né, cada um no seu contexto, mas é um número que representa uma quantidade, só que ele tem um sinal, né? A gente fala -15 graus Celsius. Né? O que significa isso? Está muito frio, ok? Mas como que eu represento isso? É um número, não é? Então eu posso trabalhar com esse número também. Na matemática, gente, é assim, né? Você tem um determinado objeto, você pode trabalhar com ele. Vocês lembram, não é? Nós tínhamos os números positivos. Nós trabalhamos com os números positivos. Nós trabalhamos com frações, né, com decimais, todos eles positivos, são quantidades. Mas, né, como eu falei, né, existem os números negativos também, né, aqueles que estão abaixo de 0. Tá? Esses números existem, ok? Então, eu posso trabalhar com eles, ok? Então, nesse contexto, né, interessa para a gente aqui estudar o chamado conjunto dos números inteiros. O que é esse conjunto? Esse conjunto, né, ele vai englobar os chamados números inteiros negativos. Tá? Então, o que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros, ele vai pegar aquilo que a gente já estudou anteriormente, que é o conjunto dos números naturais. Tá? Você pode escrever ou não com o sinal de mais, tá certo? E nesse conjunto, você vai adicionar
esse outro conjunto aqui. Tá? Ou fazer a união dos dois conjuntos, entenda como você quiser. O importante é que esteja tudo junto. Tá? O conjunto dos números positivos, incluindo zero, e o conjunto dos números inteiros negativos. Ok? Então, juntando tudo isso num pacote, né, você tem o que a gente chama de conjunto dos números inteiros, que é esse conjunto aqui. Ó. Você coloca todos os números negativos, todos, tá? Começa lá em menos infinito e vem, tá? Crescendo. Porque lembra que você vai decrescendo, por exemplo, vai ficando cada vez mais frio à medida que você se distancia do zero, né? Ou você vai ficando cada vez mais endividado à medida que o seu saldo vai ficando negativo, não é? Então, ou seja, cada vez que está mais longe do zero, pior é a situação, né? Ou você está muito endividado, ou você está com muito frio, né? Pensando nesses dois exemplos que eu trouxe aqui, tá bom? Então você tem, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 1 milhão, menos 2 bilhões, menos 3 trilhões, menos 5 quintilhões, né? Por aí vai, tá? Todos os números negativos, tá bom? Você coloca aqui. E para cá, professor, o que a gente já tinha? O conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão, 5 trilhões, né? E por aí vai, né? Vai para infinito, ok? Então, para lá, menos infinito, para cá, mais infinito, ok? Então, né, nós temos esse conjunto. Ou você representa sem o sinal de mais, ou você usa, né, o sinal de mais para indicar os números positivos, tá bom? Aí fica a seu critério, ok? O importante é que, quando o número é negativo, você não deve esquecer de colocar o sinal, ok? Mas quando o número é positivo, você pode ou não, né, colocar o sinal de mais na frente deles, ok? E nós temos, né, bom, eu fiz uma pesquisa na internet e eu encontrei que a gente usa, né, a letra Z, né, porque você tem essa palavra aqui, que eu não vou pronunciar, ok? Porque é uma palavra em alemão, eu não sei alemão, ok? Eu não falo alemão. Então, me disseram, né, eu pesquisei na internet, que essa palavra significa número em alemão, ok? E como essa palavra começa com a letra Z, então, né, um dos motivos, tem outros, tá? Um dos motivos para a gente usar a letra Z, para indicar o conjunto dos números inteiros, é por essa razão, tá bom? Então, nós temos esse conjunto, tudo bem? Ele é formado por números negativos, 0, e por números positivos, ok? Lembrando que o número 0, ele é um número neutro, tá, gente? Ele não é positivo nem negativo, ele fica ali em cima do muro, tá? Ele não é negativo nem positivo, ok? É uma observação muito importante, tá? E aqui, assim como no conjunto dos números naturais, né, que nós vimos a noção de sucessor e antecessor, lembra? Sucessor é o que vem imediatamente depois, antecessor é o que vem imediatamente antes. Lembra que no conjunto dos números naturais, né, você ia encontrando os números, né, adicionando 1, ou seja, sempre buscando o sucessor. Né? E você viu que o 0 era o único número natural que não tinha antecessor. Né? Agora aqui não, no conjunto dos números inteiros, o 0 tem um antecessor, que é o menos 1. O menos 1 tem um antecessor, que é o menos 2. O menos 2 tem um antecessor, que é o menos 3. O menos 3 tem um antecessor, que é o menos 4. Ok? Sempre você vai subtraindo 1. Você pode pensar nisso como você está perdendo. Né? Eu vou sair de casa hoje, eu perdi R$1. Né? Minha calça está furada, eu não vi. Aí eu saio amanhã e eu perco mais R$1. Quantos reais eu perdi? R$2. Ok? Aí eu saí depois da manhã, eu perdi outro R$1. Quantos reais eu perdi? R$3. Tá vendo? Você sempre vai de 1 em 1. Ok? Ah, eu vou diminuindo a temperatura. Diminuir 1 grau. Ok, então eu estou em menos 1. Diminuir outro grau. Então, foi para menos 2. Diminuir o outro grau. Foi para menos 3. Ok? Ah, não. Está muito frio. Vou aumentar. Aumenta 1 grau. Foi para menos 2. Aumenta 1 grau, foi para menos 1. Aumenta 1 grau, foi para 0. Aumenta 1 grau, foi para 1. Aumenta outro, foi para 2. Aumenta outro, foi para 3. Ok? Então pensa assim, gente. Quando você vai para a direita, né, no caso aqui, né, para lá, você sempre vai diminuindo. Tá? E quando você vem para cá, né,
você sempre vai aumentando. Tá? Pensa assim que vocês entendem isso de uma maneira muito simples. Tá bom? Tudo bem, gente? Então veja, você tem então, como nós fizemos no conjunto dos números naturais, aqui você consegue fazer a mesma coisa, né? Trabalhar com aquela noção de antecessor, de sucessor, ok? Só que aqui você observa que todo número inteiro, ou seja, todo elemento desse conjunto, desse ou desse, né, que são iguais, tá? A menos desse sinal de mais aqui, né, que tanto faz se você coloca ou não, tá? Nos positivos, ok? Então, no conjunto dos números inteiros, que a gente indica com a letra Z, tá? Isso aqui significa igual por definição, tá? Ou seja, o Z, conjunto dos números inteiros, é esse conjunto, tá? Eu estou definindo aqui para vocês. Então, nesse conjunto, todo número inteiro, tá? Ele possui sucessor e antecessor, tá bom? E aqui, gente, nós temos o seguinte, olha, o zero, né, como eu falei, ele é o elemento neutro, né, que a gente fala, tá? Porque ele não tem sinal, ele não é positivo nem negativo. E você pode, gente, fazer uma correspondência com a reta numerada. Lembra da reta numerada? Que antes eu falei com vocês, né, que a gente começava do zero, né, e ia para a direita. Nós representávamos os pontos do conjunto dos números naturais, né, ou melhor, os elementos do conjunto dos números naturais por pontos da reta, ok? Aqui nós conseguimos fazer a mesma coisa. Por quê? Nós colocamos o zero ele é especial, né? Ele é neutro, mas ele é especial. Ele é chamado de origem, tá bom? Então você define uma origem. Por que origem? Porque é a partir dele que você vai começar a fazer a sua discussão, tá certo? Para cá você coloca os positivos, para lá você coloca os negativos, ok? Então você tem o zero sendo a origem, ok? Bom, você define a sua origem. Então você pega, né, um segmento de reta que tem uma unidade de comprimento, ok? E aí você marca, tá? Uma unidade para cá, uma unidade para lá. Outra para cá, outra para lá, outra para cá, outra para lá. E aí você marca os pontos, tá? Os positivos você marca para cá, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E os negativos você marca para lá, ó. Menos 1, tá vendo? A correspondência com pontos do conjunto dos números inteiros. Então você tem ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e continua, tá bem? Ou seja, todo elemento do conjunto dos números inteiros, né, está em correspondência com um ponto da reta, tá? Mas nem todo ponto da reta pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? O que eu estou dizendo? Por exemplo, aqui, ó, entre o 4 e o 5, é um pedacinho da reta, não é? Mas tem correspondência? Se eu pegar aqui, por exemplo, 4,5, nós já estudamos conjunto números decimais, não é? O número 4,5, por exemplo, não é? Ele é um ponto desse pedacinho de reta aqui, ó. Mas ele está aqui no conjunto dos números inteiros? Não, tá? Então, aguenta aí, né? Mais para frente, nós vamos falar de um outro conjunto numérico, tá? Que vai englobar esse 4,5, que é o conjunto dos números racionais. Mas isso é para depois, tá? Agora nós estamos trabalhando no conjunto dos números inteiros, ok? Então vamos lá. Eu tenho então que todo ponto do conjunto, todo elemento do conjunto dos números inteiros pode ser, né, marcado, né, como sendo um ponto da reta enumerada, ok? Tudo bem, gente? Isso é importante. Então você observa que tanto o conjunto dos números inteiros, tá vendo que tem reticências aqui, reticências aqui, reticências aqui, reticências aqui, tanto esse conjunto quanto essa reta são ambos infinitos. Eles vão para lá indefinidamente e vêm para cá da mesma forma, não tem fim, tá? Aqui eu desenho só um pedacinho, né? É impossível eu escrever tudo. Eu posso ficar a minha vida toda, o restante dela, que eu não vou conseguir escrever todos os números inteiros. Tá? Vocês já pararam para pensar nisso? Você sempre vai ter um depois do outro. Sempre vai ter um antecessor ou um sucessor. Tá? Pensa nisso. Okay? Então vamos lá. Uma observação. Tá? Símbolos que a gente ainda não viu. Existem dois símbolos importantes nesse contexto. Tá? O primeiro deles é o símbolo de pertence, esse ezinho aqui. Tá?
Você faz um ezinho meio arredondado, ok? Esse ezinho significa pertence, tá bom? Ou seja, você está dizendo que o menos 4 pertence ao conjunto dos números inteiros. Viu? Esse símbolo quer dizer isso tudo. O menos 4 pertence ao conjunto dos números inteiros. Tá? Toda essa frase é resumida aqui. Ok? Mas o menos 4 está no conjunto dos números inteiros, não está? Porque ele está aqui, ó. Mas eu pergunto para vocês, ele está no conjunto dos números naturais? Não, né? Por que não? Bom, porque o conjunto dos números naturais são números positivos, é óbvio, né? O conjunto dos números inteiros, ele pega os negativos e o conjunto dos números naturais. Mas aí eu estou perguntando para vocês, ó, o menos 4, ele está no conjunto dos números naturais? Ó, aqui está um erro, gente, desculpa, eu escrevi errado. Ele não pertence a N, tá? Do conjunto dos números naturais. É isso daí, né? Senão está contradição, o professor está doido, né? Vamos lá, de novo. Então, menos 4 pertence ao conjunto dos números inteiros, tá bom? Por quê? Porque ele está aqui, ó. Agora sim, ó. Menos 4 não pertence, tá? Quando eu escrevo aquele mesmo ezinho aqui, ó, e eu risco ele, eu estou dizendo menos 4 não pertence ao conjunto dos números naturais. Olha aqui, ó. Ele está aqui, o menos 4? Não, né? O menos 4 está antes do zero. Tá? Mas aqui os naturais começam no zero. Viu que a gente fez uma extensão dos naturais? E é isso mesmo que a gente vai fazer à medida que a gente for estudando novos conjuntos. Tá? A gente vai ver que o maior de todos, né, digamos assim, né, se é que eu posso usar a palavra maior, é o conjunto dos números reais, né, que é o último conjunto numérico que nós veremos nas nossas aulas. Okay? Mas vamos lá, aqui ainda nos inteiros, tá bom? Então, tudo bem, gente, com esse símbolo? Olha, eu tenho menos 4 é um número inteiro, mas o menos 4 não é um número natural, tá? Então, esse símbolo quer dizer isso, ok? Bom, e quando a gente trabalha com números inteiros, uma coisa muito importante também nesse contexto é a noção de módulo ou valor absoluto de um número inteiro, tá? Então, vamos lá. O que é isso? É algo muito simples que o pessoal às vezes confunde. Tá? Não sei se é porque não entende direito, mas vamos lá, devagarzinho. Olha, eu quero saber a distância desse ponto até a origem. O que é a origem? É isso mesmo, ó, é o número 0 que eu falei anteriormente aqui. Okay? Então veja, eu quero saber a distância desse ponto até a origem. Distância, gente, o que é distância? Né? Por exemplo, aqui entre as minhas mãos, existe um comprimento aqui, não tem? Ou seja, é a distância dessa mão até essa outra aqui, tá certo? É a medida, né, que me dá a distância, né, entre essas duas mãos, ok? Então, distância é um número positivo, ok? Então, veja, a gente indica com duas barrinhas, tá? Então, a gente indica com duas barrinhas e aqui, ó, dentro dessas duas barrinhas, a gente coloca um número, tá bom? Que eu quero verificar a distância dele até a origem. Olha aqui no exemplo, ó. Se eu quero o módulo ou o valor absoluto do número menos 2, tá? Então, primeiro, menos 2 é um número inteiro, tá? Ele está aqui nesse conjunto, ele aqui, ó, tá bom? Então, veja, eu quero o módulo dele. O que significa o módulo? Como eu falei, a distância entre menos 2 até a origem. Então, vamos lá, ó. O menos 2 está aqui, ó, não é? Então, veja, eu quero a distância. Então, eu tenho as unidades de medida aqui, não é? Eu sei que cada tracinho ali vale uma unidade. Então, eu vou contar quantos tracinhos eu tenho ali. Só isso. Tá? Então, veja, olha, eu tenho aqui no menos 2. Eu vou para o menos 1, eu andei uma unidade de medida. Eu vou para o 0, eu ando outra. Ou seja, quantas unidades de medidas eu andei ali? 2. Ou seja, qual que é a distância do menos 2 até o 0? 2. 2. Tá? Só isso. Qual que é o módulo ou o valor absoluto do número mais 9? Vamos lá. Bom, o mais 9 não está aqui, né? Ele está depois, né? Mas ele aparece aqui depois do 6. Bom, eu sei que a distância, né, cada pedacinho tem uma unidade de medida. Então, se eu estou cá no 9, eu tenho que voltar até no 0. Né? Quantos pedacinhos eu andei? 9, né? Porque a cada um
vale 1, né? A cada pedacinho eu tenho uma unidade de medida. Então aqui eu vou chegar 1, 2, 3, né? Continuando. Tudo bem? Então para eu chegar até no 9, eu vou andar quantos pedacinhos? 9. Ou seja, o módulo ou o valor absoluto do número 9 é 9. Tá bom? Agora aqui, ó, qual é o módulo ou valor absoluto do número 5? Veja que aqui não tem sinal, tá, gente? Se não tem sinal, ele é positivo ou negativo? Positivo, isso aí. Então vamos lá. Módulo de 5, olha aqui, olha o 5 aqui, ó. Olha ele aqui, olha aqui. Opa, tá aqui na reta, olha. Conta quantos pedacinhos eu tenho de segmento de 0 até 5, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Ou seja, o módulo de 5, ou seja, a distância do 5 até o 0 é de 5 unidades de medida. Tá? Qual que é a distância do 0 até o 0? É 0, né? Por quê? Ele está lá já. Ele é a origem, então a distância dele até ele mesmo é 0. Tá? Não tem distância, ele está lá. Tá? Tudo bem, gente? Então veja, antes da gente continuar aqui com esses últimos exemplos, o que vocês observam aqui? Que, veja, o módulo de menos 2 é 2, o módulo de mais 9 é 9, o módulo de 5 é 5, o módulo de 0 é 0. O que eu posso concluir daqui? Isso mesmo, que o módulo de um número inteiro é sempre esse número, só que sem o sinal de menos, nem o sinal de mais também não faz falta. Tá? Ou seja, o módulo de um número, ou o valor absoluto desse número, é igual a ele mesmo, sem o sinal. Tá? Então veja, aqui ó, o módulo de menos 2, é só você tirar o sinal de menos, é 2. O módulo de mais 9, é só tirar o sinal de mais. É o número sem sinal, você pode pensar assim, é ele mesmo, sem sinal. Tá? O módulo de 5 é 5, o módulo de 0 é 0. Tá? Então veja, o número, gente, o módulo de um número negativo é ele positivo. Né? E o módulo de 0 é 0. Lembrando que o 0 não tem sinal. Tá? Agora, qual é o módulo de menos 100? Então, a distância de menos 100, né, que está lá atrás, até o 0, é de 100 unidades. Né? Ou seja, basta eu tirar o sinal de menos aqui. Ó. Então, 100. Ok? Só isso. Agora aqui, ó, uma expressão, né, numérica. Uma adição de 2 módulos. Então, como que eu faço? Primeiro eu tenho que determinar cada um dos módulos e depois somar. Né? Olha aqui, ó. Qual que é o módulo de menos 5? A distância de menos 5 até a origem, até o 0. É de 5, né? Aqui, ó. Menos 5, né? Quantos pedacinhos eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no 0. Viu? Então, ou seja, módulo de menos 5 é 5. Mas, tá? Estou repetindo aqui, ó. Qual que é o módulo de menos 4? É 4. A distância de menos 5 até a origem, 5. A distância de menos 4 até a origem, 4. É só você tirar o sinal de menos. Tá? Só isso. Agora aqui, ó, repete o mais, né, porque eu estou somando. Então eu tenho 5 mais 4 igual a 9. Ou seja, o valor dessa expressão numérica é 9. Tá? Uma outra aqui, expressão numérica. Módulo de menos 16. 16, isso daí. Vou fazer aqui embaixo. Mais, módulo de menos 14. 14. Mais, módulo de menos 20. Módulo de 20, desculpa. 20, né? Tudo positivo. Então, olha, quanto que é 16 mais 14? Bom, 16 mais 4 é 20, mais 10, 30, mais 20, 50. Então, o valor dessa expressão é 50. Ok? Bom, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre o conjunto dos números inteiros. Bom, nesse quadro eu coloquei duas noções que são muito importantes. A primeira delas é a noção de números opostos ou simétricos. E a segunda noção é a de comparação de números inteiros. Ok? Então nós começamos com a noção de números opostos ou simétricos. Ok? Bom, nós vimos anteriormente que eu consigo marcar os pontos do conjunto dos números inteiros na reta numerada. Né? Então nós definimos uma origem, nós marcamos os positivos para cá e os números negativos para lá, ok? Mas veja que existe uma simetria nessa reta em relação à origem. Né? Ou seja, por exemplo, o 0 e o 1. Né? Você tem um segmento de reta que tem uma unidade de medida.
Mas você também tem um segmento de reta que tem uma unidade de medida entre os pontos 0 e menos 1. Ok? Então veja aqui, os números 1 e menos 1, eles são chamados de opostos, né, ou simétricos em relação à origem. Ok? E essa noção, ela, se bem entendida, ela vai nos auxiliar muito adiante, quando a gente for trabalhar com operações envolvendo o conjunto dos números inteiros. Okay? Então vejamos, né? O 1 é simétrico ou oposto, né, do menos 1, o 2 é simétrico ou oposto ao menos 2, o 3 é simétrico ou oposto ao menos 3, e assim também vale a volta. Né? O menos 3 é simétrico ou oposto ao número 3, ok? Então, né, alguns casos aqui para a gente pensar um pouco. Né? O oposto ou simétrico do 1 é o menos 1, né? Como a gente já viu. O 1, né, está relacionado com o menos 1. O simétrico, né, do 2 é o menos 2. Né? Você tem a mesma distância, né, o mesmo módulo, pode pensar assim. Né? Os números simétricos ou opostos são aqueles que estão à mesma distância da origem. Né? Você pode pensar dessa maneira também. Eles têm o mesmo módulo. Tá? A distância entre ele e a origem é a mesma. Tá bom? Agora aqui, o oposto ou simétrico do menos 2. Como que eu faço para determinar o oposto? Percebe que eu só estou trocando o sinal, não é? Veja, se eu quero o oposto do 1, eu escrevo menos 1. Eu mudo o sinal, concorda? Se eu quero o oposto de 2, eu mudo o sinal. Eu escrevo menos 2. Se eu quero o oposto do menos 2, o que eu faço? Eu mudo o sinal. Mudo o sinal de quem? Do menos 2, ou seja, eu coloco menos na frente. Né? Eu quero menos ele, né? Menos 2. Ou seja, eu quero o oposto do menos 2. Mas menos o menos 2 é igual a 2. Veja, então você tem menos 2, que é igual a mais 2 ou simplesmente 2. Tá? Qual é o oposto ou simétrico do número 0? É o próprio 0, né? Porque o módulo dele é 0. Né? Ele não tem oposto nem simétrico em relação a ele mesmo. Tá? Então o oposto é ele mesmo. Tá? Ele não tem oposto nem simétrico diferente dele. Tá? Então é ele mesmo. Tá bom? O oposto do mais 35, né? Ele não aparece aqui nesse desenho. Né? Mas ele está para cá. Então o oposto dele é menos ele. Né? Ou seja, você tem menos mais 35. Mas você sabe que o oposto do mais 35 é menos 35. Ou seja, menos mais 35 é igual a menos 35. Tá? Veja, gente, que é importante, tá? Esse menos, menos mais. Tá? Isso vai ser muito útil para a gente lá na frente. Tá? Então prestem bem atenção aqui agora. Okay? Então veja, novamente. O oposto do mais 35 é menos ele. Né? Então menos mais 35. Tá bom? Mas você sabe que se eu tenho 35 aqui, o menos 35 está lá atrás, é negativo. Então é menos 35. Ok? Mais um exemplo. O oposto do 7, né? Ele deveria estar logo aqui. É o menos 7. Né? Então se eu escrevo mais 7, eu mudo o sinal. Né? Eu coloco menos na frente. Tá bom? Então eu tenho menos mais 7 e isso é o quê? É o menos 7. Né? Eu tenho o oposto do mais 7 é igual a menos 7. Tá bom? Qual é o oposto do menos 9? Bom, menos 9 está aqui, tá certo? Eu venho para cá, então eu tenho mais 9, né? Então, ou seja, eu mudo o sinal dele, tá certo? Eu pego menos 9, e você sabe que é o mais 9, tá? Qual é o oposto do menos 100? Está lá atrás, né? É o mais 100, né? Mas como que eu descubro? Né? Eu coloco menos, né? Então eu tenho menos 100, né? E isso dá mais 100. Tá? Então, veja que é importante, né, esse sinal aqui. Então, você tem mais 100 ou simplesmente 100. E qual é o oposto do mais 100? Bom, obviamente é o menos 100, né? Por quê? Eu mudo o sinal dele. Eu vou para lá e coloco menos. Né? Então, eu tenho mais 100. Eu coloco menos, então eu tenho menos mais 100, que é igual a menos 100. Tá? Qual é o oposto do 5? O oposto do 5 é o menos 5. Né? Por quê? Eu simplesmente coloco menos na frente. Agora, qual é o oposto do menos 5? É o mais 5. Não é? Mas como que eu encontro o mais 5? Eu coloco menos na frente. Então, sempre quando eu quero o oposto, mudo o sinal. Tá, gente? Então, veja. Menos 5. Qual é o oposto dele? Menos ele. Né? Ou seja, menos 5.
é mais 5, ou simplesmente 5. Tá? Qual é o oposto de 3? É o menos 3. E qual é o oposto do menos 3? É menos 3. Então, sempre quando você vai buscar o oposto, muda o sinal, coloca o menos na frente. Tá? E aí, né, com a identificação, você consegue ver qual é o resultado, né, dessa brincadeirinha de sinais aqui. Tá? Então, sempre muda o sinal. 1, menos 1. 2, menos 2. Menos 2, menos 2. Tá? Que dá mais 2. 0 é o próprio 0. Mais 35, você põe o menos na frente. Então, menos mais 35, isso é menos. Tá? Então, mais 7 é menos mais 7, que é igual a menos 7. Menos 9, então você coloca o menos. Menos 9, que é igual a mais 9. Menos 100, coloca o menos na frente. Então, é menos esse número, menos 100. Né? Então, menos, mais 100. Tá? Mais 100, você coloca o menos na frente. Então, é menos mais 100, que é menos 100. 5, menos 5. Menos 5, menos 5, né? Que é mais 5, ou simplesmente 5. 3 é menos 3. Tá? Então, vai determinar o oposto ou simétrico, coloca o sinal de menos na frente. Ok? Então, vocês observem que tem algumas coisas que acontecem, né? Por exemplo, olha, se eu tenho menos com menos, eu encontro mais. Né? Se eu tenho menos com mais, eu encontro menos. Né? Se eu tenho menos com menos, eu encontro mais. Tá? Qual outra situação que pode aparecer? Né? Menos com menos é mais. Né? Então, se eu tenho mais com menos é menos também. Né? Então, veja, é sempre assim, gente. Se eu tenho dois sinais iguais, né, dá positivo. Se eu tenho sinais diferentes, dá negativo. Tá? Isso vai ser muito útil mais para frente. Tá? Mas, por enquanto, se você entendeu essa noção de oposto, para mim está ótimo. Okay? Então, você tem a simetria. Né? Pensa que está à mesma distância da origem. Tá bom? Essa questão de sinal, né, a gente vai mexer mais com isso um pouco mais adiante. Okay? Agora aqui, a segunda noção que eu falei com vocês é a questão de comparação de números inteiros. Tá? Tenha muito cuidado com isso. Tá certo? Nós vamos finalizar a nossa aula aqui depois, tá? Então, pensem bastante nesse assunto, ok? Pratiquem, peguem números, né? E veja qual deles é maior ou menor do que o outro, tá bom? Bom, a gente já sabe que um número é igual ao outro, né, se eles são iguais. Né? Menos 2 só pode ser igual a menos 2. Né? 0 só pode ser igual a 0, né? Pensando na igualdade. Agora, como que eu falo que um número é maior do que o outro? Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, tá bom? Mas não é difícil, tá, gente? Se você pensar, por exemplo, no maior, representa, por exemplo, a maior temperatura. Né? Vamos pensar na temperatura. Tá? Quanto mais negativo, mais frio é. Tá? Então é menor. Quanto mais para cá, para esse lado, né? Para o lado do zero ou para maior do que zero, mais quente é. Né? Então é maior. Pensa na temperatura que você vai entender isso aqui de uma maneira muito fácil. Olha só. Vamos pensar que nós temos dois números para comparar. Eu quero dizer qual deles é maior do que o outro. Por exemplo, eu sei que o 5 é maior do que o 3. Tá? Ok? Então, suponha, por exemplo, que eu tenha dois números inteiros, tá bom, gente? Né? São os pontos que estão marcados aqui nessa reta. E eu quero comparar esses dois números inteiros. Eu quero dizer qual deles é maior do que o outro. Então, vamos lá. Nós temos alguns casos para analisar, tá bom? Aqui, em azul, eu coloquei as condições, tá? E em verde, eu coloquei exemplos, tá bom? Para ilustrar. Então, vamos lá. Em azul, eu tenho um número que é maior do que zero, positivo, e outro que é maior do que zero, positivo também. Ou seja, eu tenho dois números, o quê? Naturais. Né? A gente pode pensar, né, dentro do conjunto dos números naturais. E quando que dois números naturais, um é maior do que o outro? Bom, quando aquele, né, que for mais distante da origem. Né? Por exemplo, eu tenho aqui 3 e 5. Né? O 3 e o 5. Qual deles é maior? É o 5, né? Por quê? Porque ele está mais longe da origem, né? Ou seja, o módulo dele é maior. Lembra do módulo? Né? Que é a distância, né, dele até a origem, ou o valor absoluto, né, dele até a origem, tá bom? Então, ele tem uma maior distância, né? A distância dele até a origem é de 5 unidades, enquanto que a distância do 3 até a origem é de apenas 3 unidades, tá certo? Então, ele é maior, ok? Ele está mais para lá. Pensa que é mais quente, né? 5 graus é mais quente do que 3 graus, tá? Vamos lá, ó. Pensa que um número é positivo, maior do que zero,
tá bom? E o outro é 0. Por exemplo, aqui eu coloquei o 10, né, que está aqui, e o 0. Qual deles é maior? É óbvio que é o positivo, né, porque é maior do que 0. Está mais quente, vamos pensar assim. Né? 10 graus é mais quente do que 0 graus. Né? Então, qual é maior? 10 graus. Ó, o número 10, ok? Então, você tem 10 e 0. Tá? Um é positivo, maior do que 0, e o outro é 0. Qual deles é maior? O 10. É o primeiro, tá bom? Próximo exemplo. Pensa que você tem agora um número negativo, tá? Então, né, para baixo aqui, né, antes do 0, tá bom? E você vai comparar esse número negativo com o 0. Tá? Então veja, por exemplo, se você tem, né, uma temperatura de menos 3 graus e você tem a temperatura de 0 graus, qual está mais quente? 0 graus, não é? Está mais para cá. Então, ou seja, qual deles é maior? É o 0. Tá bom? Então sempre quando você tiver um número negativo, seja ele qual for, menos 1000, por exemplo, se você estiver comparando esse número com o 0 é o maior deles. Tá? Então, 0 é maior deles, ou seja, o segundo, né, no caso aqui é o 0, é o maior deles. Tá bom? Próximo exemplo. Considere agora que você tenha um número que é positivo, tá bom? E outro que é negativo. Ok? Então, você tem a seguinte situação. Você tem um número positivo para cá, você tem outro negativo para lá. Qual deles é maior? É óbvio que é o positivo, né? Porque já, pensa, se você tem uma temperatura quente, né, e outra temperatura, né, fria, qual que é maior? A quente, né? Então você tem o quê? Por exemplo, se você tem 2 e menos 4, qual é maior? É óbvio que é o 2, né? Então não precisa nem pensar muito. Então é sempre assim, gente, o que está mais para cá é o maior. Tá? Agora, você tem a seguinte situação. Quando você tem dois números negativos, né? Por exemplo, aqui eu coloquei ó, o menos 5 e o menos 2. Qual deles é maior? É o que está mais para cá. Ou seja, é o que tem o menor módulo, né? Ou seja, é a menor distância até a origem. Né? Como eu escrevi aqui, o menor módulo. Tá? Então você tem um módulo do menos 2 é 2, ou seja, a distância, 2 unidades. O módulo do menos 5 é 5, né? A distância vem 5 unidades. Ok? Então, você pode pensar também, né, o que está mais para cá, tá bom? Mais à direita, ok? Então, gente, esses foram, né, dois tópicos importantes, né, no estudo dos números inteiros. Para essa parte introdutória, como eu mencionei no início, é interessante você pensar em problema, né, por exemplo, em temperatura, ou até mesmo no saldo, né, do extrato bancário, tá bom? Porque ajuda a ilustrar bastante. Okay? Espero que tenha ficado claro para vocês que de agora em diante nós vamos trabalhar com números inteiros. Okay? Na próxima aula, em particular, nós vamos trabalhar com as operações, né? Nós vamos dar início ao estudo das operações envolvendo números inteiros. Tá bom? Então, bons estudos, até a próxima aula.